Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Luz de Jesus. E nessa noite, então, para iniciarmos, nós vamos começar fazendo a leitura do livro A Luz da Oração de Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de espírito ainda em súplica, no campo em que nos situaste. Ensina-nos a procurar na vida eterna a beleza e o ensinamento da temporária vida humana. Apesar de amadurecidos para o conhecimento, muitas vezes somos crianças pelo coração. Ágeis no raciocínio, somos tardios no sentimento. Em muitas ocasiões dirigimos-nos à tua infinita bondade, sem saber o que desejamos. Não nos deixes, assim, em nossas próprias fraquezas. Nos dias de sombra, sê nossa luz. Nas horas de incerteza, sê nosso apoio e nossa segurança. Mestre Divino, guia-nos o passo da senda redentora. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino, auxiliando-nos para que o suor do trabalho nos alimente o lume da fé. Não longe de nós, flores envenenadas deitam capitoso aroma, convidando-nos ao repouso inútil. E aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Fortalece-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Divino amigo, sustenta-nos as mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem. E não permitas em tua misericórdia que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a vossa vontade, agora e para sempre. Neste momento, então, eu convido a todos a fecharmos os nossos olhos. Vamos iniciar agradecendo por mais este dia, por todas as oportunidades que tivemos, todo o auxílio que nós recebemos, aos nossos mestres e mentores, aos espíritos que nos encontram em nosso dia a dia, a essas provações que nós recebemos para a nossa evolução. Agradecemos por todas essas oportunidades e pedimos aos nossos mestres e mentores e a toda a equipe espiritual que continuem nos amparando, que continuem nos guiando no caminho do amor, da fé, da paz, do respeito, do equilíbrio, da força, para que nós também, como trabalhadores da última hora, possamos semear sobre a terra essas sementes de luz que chegam até nós, através dos conhecimentos. A isso tudo, nós vos agradecemos, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nesta noite, nós teremos a nossa colega Elisete, que vai nos trazer essa palestra. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma grande alegria podermos estar aqui novamente para refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre um convite ao amor. Um título bastante bonito. Não foi criação nossa, porque o Divaldo Pereira Franco, no mês passado, numa fala sobre os 166 anos de publicação do livro O Livro dos Espíritos, ele usou essa expressão. E aí eu pensei em usar a mesma expressão, já que vamos tratar do início do Espiritismo, da publicação do Livro dos Espíritos, que aconteceu
em 18 de abril de 1857. Né? E aí, no decorrer, nós vamos falar sobre o que é esse um convite ao amor. Então, nós iniciamos com o que nós encontramos em Mateus, capítulo 22, quando Jesus foi perguntado sobre as leis divinas. E Jesus respondeu: a primeira delas é: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. E aí nós temos então: ame o seu Deus e ame o seu próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, o maior mandamento que Jesus nos trouxe foi o mandamento do amor. Foi a lei do amor. Né? E ele não só falou sobre o amor, como a gente pratica o amor, como principalmente ele exemplificou. Né? A trajetória toda dele, aqui naquela passagem, aqui na Terra, como encarnado, ele mostrou como é que se faz, como é que se demonstra o amor. O amor às crianças, aquele amor puro, né? Que ele sempre demonstrou, aquele carinho às crianças, aqueles seres que estavam iniciando uma trajetória de um planejamento reencarnatório. Então, todo o cuidado, todo o amor que se devia dar às crianças para que elas pudessem completar o seu planejamento. O cuidar dos doentes, ele dizia que quem precisava de médico eram os doentes e não os sãos. Então, a dedicação dele era aos mais necessitados. Não hesitou em momento nenhum em levar a palavra de Deus a todos os irmãos, a levar uma palavra de amparo, de conhecimento, que ele muito tentou, né? Mas ainda estávamos bastante crus para fazer o entendimento, né? Sempre que teve oportunidade de falar a grande número de pessoas ou a um número reduzido, ele sempre se utilizou disso, nunca se negou a falar de amor, de perdão, de caridade, de bondade, de misericórdia, de fazer o bem ao próximo, de ajudar. Um exemplo de humildade é o lava-pés. Né? Então ele também pediu para que a gente trabalhasse nas nossas imperfeições e fortificasse as nossas virtudes. E no exemplo do lava-pés, então ele foi brilhante nos dando essa lição de humildade, lavando os pés dos seus apóstolos. Até o presente momento, até os dias de hoje, a lei de Deus foi revelada à humanidade sob 3 aspectos essencialmente: a justiça, o amor e a verdade. E aí nós temos Moisés com os 10 mandamentos, que ele revela ao homem a lei sob o aspecto da justiça, a que todos se submetem, né? E lança as bases do direito, estabelecendo obrigações inalienáveis a cada um, né? A ideia do Deus único popularizado por Moisés
estabelece os fundamentos da lei de causa e efeito, conduzindo o nosso pensamento, o nosso raciocínio à necessidade de substituir o direito da força pela força do direito. Né? Então, as leis que vieram através de Moisés nos mostram que existem leis e que elas devem ser seguidas por serem leis, para que a gente possa conviver em sociedade e não usar o direito da força, daquele que é mais forte domina e o que é mais fraco se submete. Né? Então ali o primeiro aspecto da lei, das leis divinas, que veio então através de Moisés, que também é a primeira revelação. Amor, exemplificada por Jesus. Né? Então, esta revelação induz o homem a agir pelo seu próprio íntimo, bafejado pelo sentimento de bondade, compreensão, tolerância, caridade, e aí poderíamos estender essa lista, humildade, modéstia. Né? Podemos estender enormemente essa lista de todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe pelas palavras e pelas ações. Se com Moisés nós aprendemos a respeitar o semelhante, entendendo que existe uma lei e que deve ser cumprida, né? E por temor à lei, porque tem a lei, quem não cumpre tem penalidade. Com Jesus aprendemos a amar incondicionalmente o nosso próximo, como a nós mesmos. O Deus da força de Moisés se nos apresenta como um Pai de amor e misericórdia, com o Cristo, nosso mestre e irmão. Então, esta a segunda revelação das leis divinas. E hoje o Espiritismo nos traz então a terceira revelação, que é o aspecto verdade. Então tivemos a justiça com Moisés, o amor com Jesus e a verdade com o Espiritismo, esclarecendo-nos quanto à realidade da vida espiritual. Então hoje, conscientes da ascendência do Espírito sobre a matéria, o Espírito busca raciocinar e viver segundo as realidades da vida imortal e as necessidades evolutivas da nossa alma. Berço e túmulo. 2 estágios da vida que a terceira revelação, o Espiritismo, nos conclama a valorizar através da vivência cristã para a nossa própria melhoria e felicidade futura. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse último parágrafo. Berço e túmulo. Entre esses 2 momentos da nossa existência aqui na Terra, desta existência que estamos agora, nós temos a oportunidade de ter uma vivência cristã, conhecendo a verdade. Jesus disse: conhece a verdade e ela te libertará. Nós, conhecendo a imortalidade da alma, a multiplicidade de existência que nós tivemos e teremos, e nós vamos conhecer qual é o objetivo disso, que é o buscar a felicidade. E essa felicidade nós vamos conquistar no momento em que nós conseguirmos ter uma vivência cristã, melhorando as nossas imperfeições e fortalecendo as virtudes que nós já possuímos. Né? E foi esse esclarecimento que a doutrina espírita
nos trouxe. É este conhecimento, é esta verdade que a doutrina espírita nos trouxe e que aí completa, sendo a terceira revelação. Esse assunto foi pensado para nossa reflexão por conta desse aniversário de publicação do Livro dos Espíritos, né? E que traz, junto com essa publicação, toda esta verdade que precisa ser conhecida para que a gente possa nos aperfeiçoar e buscar uma vida cada vez mais feliz. Então, ali está Allan Kardec, que foi quem codificou a doutrina espírita. O codificar é entender e escrever de forma ordenada para que todos possam estudar e aprender, né? Então, o Espiritismo surgiu a 18 de abril de 1857, o Espiritismo codificado através da doutrina, né? Porque os espíritos sempre foram imortais. Na antiguidade já tivemos filósofos que questionavam, né, que a vida não terminava no túmulo, que havia lembranças de coisas que eram de outras vidas e que pessoas que nasciam e lembravam. Então, na antiguidade já se questionava a imortalidade da alma, que veio a ser codificado então somente nos anos de 1800. Tá? Então, eu coloquei ali, surgiu o Espiritismo, surgiu não, a doutrina espírita surgiu. Nesse momento, no final dos anos 1700 e 1800, nós tivemos uma época de grandes transformações sociais, filosóficas, artísticas, musicais, políticas, de comportamento. Por quê? Porque para que a doutrina pudesse ser aceita e pudesse se expandir para que continuasse depois, havia necessidade de uma mudança de pensamento. Tá? Então nós tínhamos antes uma Idade Média, bastante obscura, bastante parada, e aí 1750 para frente começaram algumas descobertas, começou-se a mexer no aspecto científico, no aspecto de direitos, tá? E aí tivemos Revolução Industrial, o Iluminismo, uma série de eventos que fizeram com que as pessoas começassem a pensar diferente. E isso abriu o campo para que também o Espiritismo pudesse se mostrar de uma forma mais aberta. Então nós tivemos naquele período ali pensadores, enciclopedistas, iluministas, que fizeram as suas falas, os seus projetos, que na maioria deles estudados até hoje, né? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Quesnay, Diderot, Luís XVI, Napoleão, isso no campo de economia, política, filosofia. Aí tivemos nas artes também, a maioria dos músicos clássicos que a gente conhece são desse período, com composições belíssimas, pintores, escritores. Então houve uma movimentação no final do século XVIII e século XIX, tá? Que realmente começou a mostrar que existia muito mais do que aquilo que a gente conhecia, abrindo o leque da nossa visão para perceber que existiam coisas diferentes e que poderiam ser certas também. Não só aquela forma como a gente pensava
no século XIV, século XV, século XVI. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele cita que esses espíritos, esses que eu citei e outros também, foram instrumentos ativos para a reforma que trouxe a ideia de liberdade. Conheça a verdade e a verdade te libertará. Tá? Então, começou toda essa questão de pensamentos diferentes, de formas de ver aquilo que a gente estava acostumado e de uma forma diferente. Tá? E segundo Emmanuel, então esses espíritos, claro, dentro de um grande planejamento, já vieram fazendo essa movimentação para que o espiritismo pudesse também ser trabalhado e aparecesse neste momento. Então, como é que nós começamos? Como é que nós começamos? Já começou desde sempre, né? Então, como é que nós começou o processo da codificação? Né? Nos Estados Unidos, as irmãs Fox, todos já conhecem a história, né? As famosas batidas na parede, não tinha ninguém batendo, mas se escutavam, e as irmãs Fox começaram a entender que poderia ter alguma coisa inteligente. E aí começaram brincando, né? Ah, se você sabe, então bate 2 vezes. Batia 2 vezes. Depois bate 5 vezes. E assim foram conversando até perceber que havia um espírito inteligente, um espírito que estava respondendo e provocando esses sons, né? Então isso nos Estados Unidos. Depois começou-se o fenômeno das mesas girantes por volta de 1840, predominantemente na Europa, né? E essas mesas girantes, mais ou menos como está nessa imagem, também eram usadas mesas maiores, com as mãos colocadas sobre a mesa, e se faziam perguntas, e se bate de um lado é sim, se bate do outro lado é não, né? E aí vai aparecer a figura do Allan Kardec. Allan Kardec era um professor bastante muito estudioso e muito seguidor da ciência. Aquilo que podia ser comprovado, ele validava. Aquilo que não era comprovado, né? E por diversos momentos ele foi convidado para ver essas mesas girantes. E ele dizia que ele não acreditava que uma mesa era inteligente, que ia responder pergunta, e não ia. E podia ser ilusionismo, mágica, um truque qualquer, imã, né? Só que esse movimento começou a crescer e pessoas também do círculo dele, bastante inteligentes, bastante estudo e tal, começaram a frequentar e o convidaram. Aí ele foi só para tirar a teima, né? E aí, observando bem, ele percebeu que havia uma ciência que não tinha explicação ainda, que ninguém tinha explicado, né? Ele investigou, ele ia olhar no subsolo para ver se não tinha nenhum tipo de ímã, etc., né? E aí ele chegou à conclusão de que era uma nova doutrina e que ela precisava ser escrita. E aí ele fez essa tarefa e em 18 de abril de 1857 ele publicou o primeiro livro. Foram 5 livros que ele publicou, ali tem 6,
né? O Obras Póstumas foi publicado logo depois com os escritos que ele tinha deixado, logo após a morte dele. Então nós temos em 1857 o Livro dos Espíritos, que tem todo o princípio da doutrina espírita. Em 1861 ele publicou o Livro dos Médiuns, que fala dos meios de comunicação entre o plano espiritual e o plano material e o desenvolvimento da mediunidade, porque é através da mediunidade que se estabelece, né, perfeitamente esta comunicação. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz as máximas morais de Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo nos trouxe, nos ensinou quando da vinda dele aqui, e muitos de nós que estávamos lá não aprendemos, elas vêm reforçadas no Evangelho segundo o Espiritismo, trazido por inúmeros espíritos, né, superiores, para que a gente pudesse aperfeiçoar o nosso conhecimento. Em 1865, o livro Céu e Inferno, que faz uma análise da justiça divina, segundo o Espiritismo. E em 1868, o livro A Gênese, que ele fala sobre os milagres de Jesus e explica as origens do universo e da Terra. Então, rapidamente, são esses os assuntos tratados nos livros da doutrina espírita, da codificação da doutrina espírita. E aí agora nós temos que ir voltando por um convite ao amor, né? Que é o tema da nossa reflexão. Qual é o verdadeiro sentido da vida? Se a gente já sabe que o nosso espírito é imortal, que nós desencarnamos, a nossa carne, né, volta ao pó, e o nosso espírito vai para o plano espiritual, e após um período, ele vai retornar num outro corpo, para continuar os aprendizados que a gente não terminou de fazer. E isso nós estamos fazendo há muito tempo, né? Já melhoramos, já avançamos muito, mas ainda temos muito a aprender, né? Mas e por que isso acontece? Né? Ainda bem que a gente acredita que o espírito é imortal, porque seria muito difícil a gente acreditar num Deus justo e bom se a gente pensasse que a gente começa no nascimento, no berço, e quando chega ao túmulo acaba tudo, né? Onde estaria a justiça divina nesse processo? Aí nós temos pessoas jovens que desencarnam cedo, crianças, bebês que às vezes não chegam a nascer, pessoas que ficam com 120 anos, escolhidas ao acaso. Qual o merecimento de viver muito, de viver pouco? Né? Então a doutrina espírita nos traz isso, do espírito imortal, que nos consola e que faz com que a gente entenda que realmente Deus é justo, sim, porque aquilo que eu não estou aprendendo agora, eu vou aprender depois. E Ele é bondoso, porque eu vou ter todas as oportunidades do mundo. Se eu aprender de uma forma mais rápida, talvez eu encarne poucas vezes, reencarne menos. Se o meu aprendizado for um pouquinho mais lento, eu vou vir mais vezes, mas eu sempre terei oportunidade, porque Deus é bom e Deus é justo. O que eu não aprendi, eu vou aprender na próxima. E se eu precisar de mais 20 encarnações, mais 50, eu as terei.
E aquilo que eu fizer de errado, de equivocado, eu também terei a oportunidade de corrigir nessas outras vezes que eu venho. Este é o convite para o amor. Este é o convite que a gente busque a nossa melhoria, para a nossa felicidade. Nós buscamos o que é a nossa evolução moral. Como é que eu vou ser feliz? Quando eu diminuir ou acabar com as minhas imperfeições. Quando eu fizer com que as minhas virtudes prevaleçam. Tudo aquilo que a gente já falou, amor, bondade, caridade, perdão, humildade. Quando isto for o mais alto na minha vida, eu terei uma vida feliz. Porque se a gente parar um minutinho só para pensar quantos constrangimentos a gente tem todos os dias por conta das nossas imperfeições. Quando alguém me corrige e eu não admito ser corrigida, meu orgulho, a minha vaidade. Quantas vezes eu crio um problema porque eu quero aparecer mais do que os outros? Quando a gente conseguir dominar isso, nós já vamos ser mais felizes. Né? Quando a gente conseguir ter mais tolerância, paciência, perdoar, a gente vai ser mais feliz. E isso é um exercício que a gente pode começar a fazer agora. Se a gente começar aquela coisa assim, vou contar até 20 antes de responder. Acontece uma coisa, né? O Chico falava da água, da paz, né? Coloca a água na boca e segura, até que passa a vontade de falar. Se a gente fizer isso, a gente não arruma uma série de constrangimentos e de encrencas que a gente arruma. Exercício fácil da gente ir fazendo. Nem tão fácil, né? Mas se a gente parar para pensar, né, nós temos imperfeições que a gente pode começar a corrigir já. E essa é a proposta. Esse é o convite para o amor. Para a gente ser feliz. A gente veio para cá para ser feliz. A gente vem inúmeras vezes para aprender o quê? A tratar bem o irmão, a cuidar da nossa família, né? A ser simpático com todos, caridoso. É isso que a gente veio fazer. O objetivo da evolução, a razão de ser da nossa vida, não é a felicidade terrestre, aquela que os homens dão, né? Mas o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento ele vem através do trabalho, através do nosso esforço, de todas as alternativas que a gente possa ter. Ora alegria, ora dor, até que a gente tenha se desenvolvido completamente e elevado a um nível celeste. Então, quando a gente fala por meio do trabalho, por meio do esforço, é o nosso trabalho íntimo. É um esforço íntimo que nós precisamos fazer. Naturalmente, quando vem um questionamento ou uma crítica, a gente já rebate.
Vamos fazer o esforço de parar e pensar. Depois de acalmado, pode conversar, pode divergir, pode trocar ideias, mas para trocar ideias a gente não precisa ofender ninguém. A gente não precisa alterar o tom de voz. Né? A gente pode conversar e pensar de formas diferentes, sim. Isso então está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis. O que é a reforma íntima? É formar novamente, reforma, dar uma nova forma àquilo que já existe. Então, nada mais é do que dar uma nova direção aos valores que já possuímos, às virtudes que a gente já tem, e corrigir as deficiências cujas raízes às vezes a gente ignora, ou às vezes a gente não quer mudar. Às vezes a gente sabe que é teimoso, e daí a gente diz assim, não, eu sou persistente. Eu tenho ideias firmes. Claro que pode ser também, mas às vezes a gente é teimoso. Né? Então, às vezes a gente não sabe a causa e outras vezes a gente sabe e não faz esforço de mudança. Não é exterminar o mal em nós, e sim fortalecer o bem que está adormecido em nossa consciência. Então, vamos pegar a nossa imperfeição normalmente mais forte, o orgulho. Né? É difícil quando alguém diz que a gente erra, né? Mas tu fez errado. Às vezes é difícil, ou muitas vezes é difícil a gente aceitar. Né? Ao invés de eu só pensar no orgulho, eu posso pensar na humildade. Tá? Então, fortalecer o bem que está adormecido. Se eu fortalecer a humildade, eu vou enfraquecer o orgulho. Eu vou enfraquecer a vaidade. Então não vamos trabalhar com os negativos. Vamos trabalhar com aquilo de positivo que nós temos. E nós temos muito. Nós temos muito. Nós começamos muitas virtudes. E a gente pode ir fortalecendo. É transformar o homem velho no homem novo. É fazer o melhor que formos capazes, sempre pensando no bem maior. É se perguntar todos os dias: fui o melhor que eu pude hoje? Se a gente começar a se perguntar isso todas as noites, a gente vai se corrigindo. Porque aí hoje eu penso, não fui, amanhã não fui. Depois da manhã não fui, mas melhorei já um pouquinho. Já é vitória, é esforço, é trabalho. Porque é no consciente que a gente vai trabalhar. Né? É assim, eu vou me policiar para não dizer mais isso. Para não dizer palavrão, por exemplo. Eu vou me policiar. Eu vou prestar atenção naquilo que eu falo. Vou morder a língua na hora, mas não vou falar. Daqui um pouco eu não preciso mais morder a língua, porque já vai estar no meu íntimo. O Divaldo Pereira Franco, ele tem uma reflexão bem interessante. Ele diz que a gente deve fazer uma listinha dos defeitos e começar a trabalhar. E essa listinha ela não vai terminar. Porque existem imperfeições que a gente tem que a gente ainda não sabe que são imperfeições. Né? Então a gente ainda tem que melhorar um pouco para enxergar as imperfeições.
Então ele diz que é para fazer uma listinha e a gente vai trabalhando uma imperfeição, depois a outra, e aí a gente vai acrescentando algumas que vão aparecer no decorrer dessas nossas análises. Só para dizer que todos nós estamos nesse mesmo caminho de melhoria. Não tem ninguém na frente e ninguém atrás. Né? Estamos todos necessitados de aprendizado. Alguns mais em algumas imperfeições, alguns mais em outras, né? Mas todos estamos nessa necessidade de aprendizado. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Santo Agostinho nos orienta a fazer como ele fazia quando ele estava aqui encarnado como Santo Agostinho. Tá? Toda noite antes de dormir, ele guardava alguns momentos para refletir o que ele havia feito durante o dia. E aí ele se perguntava: eu obrei contra Deus? Eu obrei contra o meu irmão? Eu obrei contra mim mesmo? Eu fiz algo que possa ter magoado ou ofendido alguém? Eu deixei de fazer uma coisa que eu havia me comprometido a fazer? E assim toda noite a gente, tirando alguns momentos para essa reflexão, a gente aprende a se conhecer. E daí quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe das nossas possibilidades de crescer, de aprender, de melhorar. E assim, após essa análise, a gente vai refletindo: bom, então hoje eu fiz isso, amanhã eu não vou fazer de novo. E a gente vai fazendo esse nosso esforço de melhoria. A gente tem que cuidar, então, quando a gente se contraria por pequenos motivos, quando a gente precisa ser o centro das atenções. Sempre as nossas ideias têm que ter mais peso do que a dos outros, né? Num grupo, todo mundo dá uma ideia, mas a minha tem que ser a melhor. Algumas coisas para a gente ir prestando atenção. Quando a gente não aceita a possibilidade de ter errado, e aí a gente faz aquela coisa, né? Fecha o beiço e não conversa mais com ninguém, porque alguém disse que a gente errou, né? Quando a gente se enche de orgulho quando recebe um elogio, ó, o orgulho batendo na porta. Quando a gente menospreza a ideia dos outros. Quando a gente se preocupa exageradamente com a aparência exterior. O cuidado com o corpo, com a aparência tem que existir, né? Ou se vestir de forma adequada, né? Nós vivemos em sociedade, nós temos protocolos, etc. Então, há uma forma adequada de se vestir, de se portar, né? O problema é quando há o exagero de fazer poses, aquela pessoa que está sempre fazendo pose, cuidando, né, de como está. Então, cuidado quando a gente está nesse ponto, porque aí a vaidade está se sobressaindo. Quando a gente não se humilha, ou quando a gente não assume que errou, né? Se eu disser que eu errei, eles vão dizer que eu sou uma fraca, que eu não sei fazer nada, né? Então, quando a gente tem esses pensamentos, vamos ficar atentos, né? Para que a gente possa ir se conhecendo. A gente só vai conseguir ir mudando na medida em que a gente for se conhecendo. Porque se eu não sei que eu sou orgulhosa, como é que eu vou combater o orgulho em mim? Porque eu ainda não sei que eu sou, né? Então a gente tem que ir se conhecendo, se observando, né? Como é que a gente reage, por que a gente reage de algumas formas. E aí a gente consegue ir se mudando. Raul Teixeira,
num congresso da Federação Espírita do Paraná, ele também nos dá um pequeno roteiro, complementar a isso que a gente já falou. Falar sempre de forma a nunca atacar quem quer que seja. Quando uma coisa não dá errada, a coisa não deu errada. E não ofender a pessoa. O processo não está adequado. Então, coisinhas pequenas para a gente ir pensando. Não tomar nada como pessoal. Aí estamos trabalhando numa obra, dá algum problema. Alguém diz, mas não era para fazer assim, tinha que fazer isso aqui primeiro. Ah, não, mas eu sabia porque já tinha percebido que está me perseguindo, porque não gosta de mim. A gente conclui algumas coisas e acha que é pessoal. Então, não levar nada para o pessoal. E também não fazer suposições, como eu já falei, né? Ele está me perseguindo, eu acho que ele não gosta de mim, ele me mandar embora, vai me puxar o tapete, sei lá que outras coisas. Né? Se a gente der vazão à nossa mente, ela viaja. E a gente vai indo e a gente vê coisas que não existem. E por último ele diz, fazer sempre o melhor que pudermos, com sinceridade e de boa vontade. Em tudo na nossa vida, se a gente não fizer com boa vontade, não dá certo. A gente tem que ter boa vontade. Né? E fazer sempre o melhor. Daí vem aquela perguntinha, hoje eu fiz o melhor que eu pude o tempo todo? Reforma íntima. A reforma íntima deve ser considerada como uma melhoria em nós mesmos e não uma anulação de uma parte de nós que nós não consideramos, que nós consideramos ruim. Né? Nós temos orgulho? Sim, todos temos, mas nós temos humildade também. Vamos trabalhar a humildade. Né? Vamos trabalhar o amor, o perdão, a caridade. Uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, a reforma íntima é uma proposta de aperfeiçoamento gradativo, cujo objetivo maior é a nossa felicidade. Um convite para o amor. A base para a reforma íntima é conhecer-se. A gente começa por aí. Quanto mais nos conhecemos, maior é a chance de sucesso. Porque se eu sei que eu tenho, que eu não aceito que digam que eu errei, que eu não gosto, e eu vou para uma reunião de avaliação, eu já vou prevenida. Elisete, você não vai abrir a boca. Elisete, você vai pensar antes de falar. Pensa se o que está sendo dito não tem razão. E aprende. Tudo a gente pode dizer, o que eu posso aprender com isso? Tudo que acontece para nós, a gente pode dizer isso. Medite. Concentre-se. Leia o Evangelho, ore. Nos momentos de dificuldade, a oração é a nossa melhor companhia e o nosso melhor conselho. No momento de dúvida, no momento de intriga, de discussão, vamos nos ligar ao nosso Criador através da oração. Quando a gente ora, a gente eleva o pensamento e a gente tem a companhia de espíritos superiores, que eles têm somente como intenção o nosso bem. Então eles vão nos intuir sempre para o melhor. Meditar,
ouvir músicas elevadas, música, né? Música, né? Ler livros com bons ensinamentos e orar, nos recolher e orar. Ali nós sempre vamos encontrar força para as mudanças que nós precisamos fazer. Tire alguns minutos do seu dia para unir-se ao Criador. Paz e luz. Muito obrigada a todos. Agradecemos então a Elisete por todos os ensinamentos dessa noite. E nesse momento então, nós iremos para a nossa troca de energias com a espiritualidade superior. Lembrando então que nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, né? Então hoje nós faremos uma prece. Então, ligando também as mães, lembremos então das mães que estão próximas a nós, das mães que estão em nossa família, no nosso dia a dia. E lembremos também de levar esse amor e essa alegria para essas pessoas que são tão importantes na nossa vida também. Neste momento, então, eu peço aos colaboradores da casa para que se posicionem. Nós vamos estar baixando as luzes. Jesus, juntos dos irmãos que reverenciam as mães, que os amam, para as quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei da causa e efeito que a doutrina espírita nos recomenda, considerar, vimos pedir as bênçãos também às mamães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição, pelas que jazem na largueza das noites, conchegando ao peito os rebentos do próprio sangue, para que não morram de frio, pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade, pelas que se refugiam nas furnas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes dos animais, pelas que revolvem latas de lixo procurando alimento apodrecido, de que os próprios cães se afastam com nojo, pelas que pintam o rosto escondendo lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desalmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte. Pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que amamentaram, pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis, pelas que se converteram em sentinelas da agonia moral junto aos catres de provação, pelas que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes. São elas, Senhor, e todas as outras, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos atributos de sofrimento. Tu, que reconfortaste a samaritana e secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo. Recorda as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, quando todos te abandonavam, e compadece-te de todas as mulheres. Que estas então, Senhor, possam receber
o teu auxílio, a tua luz e seguir a caminhada com seus filhos, cada vez ligados à luz e ao progresso espiritual. Que assim seja. Então, neste momento, nós agradecemos a presença de todos, desejamos um bom retorno aos vossos lares e também que possamos levar então a todas as mães um abraço de muito amor e paz. Muito obrigado.